Olá, Ana, obrigada por teres aceito este desafio desta nossa conversa Obrigada. aqui para o podcast Coragem Pro. Começo por perguntar quem é a Ana Guerreiro. Olá, Helena. Obrigada por este convite e por este desafio também, que é um desafio. E começo logo pela primeira pergunta. É sempre alguma coisa que eu tenho dificuldade em responder. E eu diria que hoje a Ana Guerreiro é uma mulher sensível e destemida, mas tem sido ao longo dos anos uma constante construção, desconstrução e construção. Então eu sinto que a minha identidade é pouco definível, não sei, é difícil encontrar palavras para definir. Mas hoje acho que estas duas palavras encaixam bem. Estando nós aqui a falar de ter coragem, não é, para fazer diferente, quando foi a primeira vez que sentiste que este era o caminho? Foi. Ai, a data não sei muito bem, mas já foi há muitos anos. Então, eu tinha feito uma leitura da aura após o meu divórcio, estava mal e uma amiga sugeriu-me, e depois de fazer essa leitura, eu fui fazer o curso com a pessoa, com a Susana Bell, que foi a pessoa que me fez essa leitura. E a partir do momento em que eu fiz o curso e comecei a fazer eu própria leituras da aura, foi como se abrisse ali um portal e uma possibilidade, e eu pensei, e se? E a partir daí foi só surgir este e se, porque a partir daí comecei a fazer outras formações e comecei realmente a praticar. Mas na altura eu não estava a questionar a minha vida profissional. Mas desde há muitos anos que eu queria ser outra coisa que não aquilo que eu era na altura. Então, sim, foi nesse momento. Isso é mais ou menos há quantos anos? Isso foi há 15 anos. E na altura não estavas a questionar a tua profissão, que era, qual era? Eu trabalhava na área financeira numa petrolífera. Eu fazia controle de crédito. Não é que eu gostasse do que eu fazia, mas pronto, tinha um ordenado certinho, tinha construído a vida em função desse trabalho. Uhum. Apesar de eu não gostar, eu na altura não tinha eu não via outra coisa, eu não estava dividida entre isso e outra coisa. Só quando surgiu esta formação é que eu vi que havia outras possibilidades. E tudo começou A mexer. a mexer, tudo começou a mexer. Uma questão, aquela sensação de pôr em causa, de questionar, é Sim, isso? sim, sim, foi mesmo nessa altura. Tudo começou a surgir. Ou Uhum, seja, eu já estava num processo de reestruturar a minha vida, né? Porque tinha-me divorciado e estava à procura de quem eu era e quem é que era a Ana sem casamento, sem o projeto de família, não é? E depois veio mais essa, foi tudo junto. Ok, então se calhar também já não é esta profissão, se calhar eu posso fazer isto. Eu acho que foi o cisma completo, não é? Porque foi mesmo o quebrar de todas aquelas coisas que nós nos agarramos, não é? Que uhum, consideramos certas, não é? uhum. Então sim, foi isso. E quanto tempo demorou a tomar a decisão entre essa incerteza de, ok, eu não gosto do que estou a fazer, está-se a abrir esta possibilidade, quanto tempo demorou? Ainda foram uns anos. Eu fui fazendo formações e fui fazendo as terapias em paralelo com o meu trabalho. Eu lembro que eu tinha o meu filho em guarda alternada, então nas semanas que ele não estava comigo, eu saía do trabalho às 5h30 e fazia as leituras de aura, ou as massagens de som, aquilo que fosse. E tudo foi acontecendo, para mim as coisas foram todas acontecendo assim de uma forma muito sem eu procurar. Pronto, então fui fazendo em paralelo, fui pensando que isto se calhar era uma possibilidade, e só talvez passado uns 4 ou 5 anos é que eu, dentro de mim, eu tive aquela certeza, tenho que deixar este trabalho, está na altura. E eu não tive dúvidas nenhumas do momento e defini o dia em que eu ia conversar com os meus chefes e foi nesse dia, eu decidi o momento, porque se eu andasse vou tentar falar hoje, vou tentar falar para a semana. Não, eu tive que definir e
porque depois de eu ter a certeza, não é que o meu trabalho paralelo já estivesse a sustentar-me, mas foi como se houvesse uma incompatibilidade e foi muito claro, ok, é este o caminho que eu tenho que seguir. Não sabia o que é que ia acontecer, mas a certeza dentro de mim foi passado esse tempo. 4, 5 anos já não tenho a certeza dos timings. Pode-se dizer que estavas a sentir mais segura, lá está com algumas incertezas, mas segura que ali não querias continuar. Eu tinha a certeza que ali não queria continuar e comecei a sentir que tinha uma alternativa que me apaixonava, e que me realizava. Então foi a conjunção das duas coisas. Talvez o eu sei que não quero estar aqui já existisse há mais tempo, mas a certeza de que havia um caminho paralelo para mim que eu podia fazer só surgiu naquela altura e foi inabalável. Referiste que tiveste que definir um prazo para ti, quase como um ultimato, não é? É naquela data que eu vou falar. Falaste com a tua chefia e depois dessa conversa, quanto tempo então demorou a que realmente saísses definitivamente? Então, depois dessa conversa, ainda decorreram talvez uns 2 anos. Porque a minha conversa foi no sentido, eu fui aberta com eles, eu não quero continuar a fazer isto, quero me dedicar a outras coisas, e o que eu lhes pedia sempre era, deixem-me sair com uma carta para eu poder ter um subsídio de desemprego, que era para eu ter ali uma rede de segurança. E eles disseram que não. Perante a resposta deles, eu mantive-me mais algum tempo. Voltei a ter outra conversa com eles, a resposta foi a mesma. E depois, nessa altura, eu já me sentia muito desgastada. Eu lembro-me de sair de casa, ia a conduzir e chorava. Aqueles momentos mesmo de já de decisão com aquilo que nós estamos a fazer, não é? De sentir que estamos já a viver uma vida que realmente não é a vida que nós queremos. Então isso deixava muito triste e pronto. E nessa altura meti baixa. Tive talvez uns 8 meses em casa e ao fim desses 8 meses eles chamaram-me e disseram: Olha, vamos tentar dar a carta e podes ir à tua vida. Pronto, foi isto tudo junto, o tempo de baixa, o tempo em que ainda lá estive à espera, foram 2 anos. Neste processo do teu sentir, dessa conversa, de tudo o que foi, a partir do momento em que te deram a carta que podias ir para o Fundo de Desemprego, como é que tu te sentiste nessa altura de teres conseguido isso? Eu lembro que me senti livre, e cheia de medo ao mesmo tempo, porque, ok, as coisas agora eram reais e, ok, Ana, agora tens que fazer alguma coisa com isto. Então lembro-me perfeitamente dessa mistura de sentimentos, mas estava muito feliz porque era aquilo que eu queria, não é? Hum, então foi. E durante o tempo que eu tive ainda, acho que foi 2 anos, a receber subsídio e que me dava para estar um bocadinho mais estável, não foi nesse tempo que eu sentia total liberdade. E durante esse período eu ainda senti, não sei, é como se ainda tivesse uma parte de mim presa àquela vida anterior, não é? E só mesmo quando terminou é que eu senti a legitimidade e a força toda, ok, agora sim, agora sou só eu, não é? Agora desvinculei-me totalmente e olha, é comigo. Ah, o que não deixa de trazer medos na mesma. E era contigo a ser o quê? Então, na altura, eu era terapeuta. Era exatamente essa a palavra que eu usava para definir o que eu fazia. Ao longo dos anos, isso foi modificando. Tal como eu me fui modificando, de terapeuta passei a mentora, de mentora a consteladora, consteladora formadora. Enfim, são tentativas de colocar uma caixinha, não é? Naquilo que eu faço. E neste momento eu sinto-me consteladora, formadora. Ahm, mas quem sabe? Cá para a semana ou daqui a um ano já vai ser outra coisa. Mas na altura era terapeuta. Ok. Isto é a tua perspectiva. E como é que foi ao nível familiar e de amigos? Como é que eles aceitaram? Como é que foi essa?
Então, a nível familiar foi a parte mais difícil, porque os meus pais, principalmente os meus pais e a minha irmã, são as pessoas mais próximas e que acompanharam todo este processo, manifestavam sempre muita preocupação e diziam, principalmente o meu pai, vê lá, isso não é seguro e devias ter ficado e não devias ter saído. Eu tinha o meu filho, não é? Eu vivia sozinha com o meu filho. Está bem que era guarda partilhada, mas era a minha responsabilidade, não estava lá mais ninguém para partilhar essa responsabilidade e os meus pais preocupavam-se e na altura eu lembro-me que era muito difícil eu sentir que eles não acreditavam na escolha que eu tinha feito. E eu, se alguma vez procurasse incentivo para eu continuar no caminho que eu tinha escolhido, não era ali. Porque vinha sempre os medos deles e era sempre, pois, devias ter lá ficado. Pronto. Então, às vezes optava por me afastar um bocadinho, não falar do assunto, porque me deixava um bocadinho não é desmotivada, mas é como se fosse, às vezes quase que me questionava, não é? Será que realmente eu estou a ser doida, não é? Uhum. Eu tenho um filho, às vezes tinha estas conversas comigo, não é? Tenho um filho, então, mas se calhar eles têm razão. Mas aquilo depois passava-me, não é? Porque havia sempre, ouvi isto, foi o que me guiou sempre, havia uma certeza dentro de mim que eu não sabia explicar, ainda hoje não sei, eu não consigo dizer eu amo o que eu faço, mas não foi isso que me trouxe para aqui. Eu não sei explicar. As coisas foram surgindo no caminho, não é? Foram. Não procurei as coisas. Então essa parte foi mais complicada. Depois com os amigos, mas eu acho que o que eu sentia é que a maioria das pessoas não compreendia o que eu tinha feito. Principalmente naquela idade, eu tinha 40 anos, né? Então agora estás com essas coisas, né? E, e precisei de encontrar muitas vezes formas, por mim própria, formas de me motivar e de não me deixar perder no caminho. Então tinha uns vídeos, eu lembro de uns vídeos que eu via que eram super motivadores e tu consegues e vai correr bem, porque às tantas havia dias em que era difícil esse acreditar, não é? Principalmente quando à nossa volta te puxam para a segurança, não é? Para o certinho. Então nessa fase foi assim. Agora, passados estes anos todos, já não é uma questão, não é? Já dizem que eu fiz bem. Boa. Vamos agora olhar para o lado mais positivo e saber se te aconselhaste com alguém ou se segues, se alguém que tu admiras e que está nesta área e que tu tenhas seguido. Lembro-me que na altura não me aconselhei com ninguém. Foi mesmo uma decisão, por mim. Mas eu fui muito inspirada pela Susana Bell, que foi a pessoa com quem eu iniciei todo este mundo. Ela vivia de, de dar formações, de fazer estas terapias, de ajudar os outros, não é? Desde muito novinha. Tenho também uma amiga que conheci num destes cursos, que é a Márcia, que sempre trabalhou por conta dela também, com os desafios e com as coisas boas de tudo isto. E então sinto que foram duas pessoas que, assim, no início me inspiraram. Claro que depois, ao longo deste percurso, fui conhecendo muitas outras pessoas que fazem a vida como eu faço e até em termos de amizades, as minhas amizades foram mudando e foram chegando pessoas que também são empreendedoras, que trabalham por si, que fizeram também um caminho de escolhas, então é como se fosse agregando mais e mais, mas no início eu acho que foi principalmente a Susana que me inspirou e que me ajudou de alguma forma a acreditar. Pode-se dizer que também foi tua mentora? Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Muitas vezes sem saber, ah, mas sim, claro que sim, que foi. Passados 9 anos, como defines a tua vida atual? Então, eu acho que a pergunta é difícil hoje. Eu tenho a vida que eu quero, tenho a vida que eu escolhi, mas estou numa fase de redefinição profissional. Então é uma altura um bocadinho confusa,
porque tal como eu vou mudando muitas vezes, este trabalho vai mudando também muitas vezes o que eu ofereço, a forma como eu ofereço, e neste momento estou nessa fase de perceber o que é que ainda faz sentido, o que é que vai comigo daqui para a frente, como é que vai. Então, profissionalmente, estou nessa fase de redefinir, mas esta é a vida que eu quero. É uma vida com liberdade, eu é que escolho os meus horários, eu é que decido se trabalho mais, se trabalho menos. Isto é importante para mim e, e fazer aquilo que eu gosto e aquilo que me realiza. Então, nesse aspecto, estou super feliz. O que acabaste de referir, que é esta redefinição, acaba por ser uma definição da vida, não é? Nós, ao longo da vida, nós estamos sempre da mesma maneira e Exato. vamos mudando até de amizades, dos gostos, dos hábitos, e tu estás a sentir que é esse o momento. Mas nestes 9 anos, não é? Neste processo, que já vimos que não foi completamente linear nem pacífico, Uhum. lembras-te em que altura em que tu te sentiste assim mesmo? Ainda bem que eu tomei esta decisão com todos os desafios, mas é mesmo isto. Eu lembro-me de vários momentos em que eu senti isso, principalmente em momentos em que eu estou a trabalhar e que no momento em que eu estou a trabalhar, estou a fazer algo, eu sinto, uau, ainda bem que eu escolhi isto. E tenho muitos momentos desses. Não importa se são os momentos mais altos deste percurso, mas são momentos em que eu caio em mim, não é? E sinto-me mesmo abençoada e sinto que fiz mesmo a escolha certa. Então não consigo definir um a um, mas sinto isso frequentemente quando estou a fazer aquilo que eu realmente gosto. Sinto que os últimos 2 anos foram assim 2 anos que me trouxeram mais segurança, sentir o meu trabalho também mais estável, com mais visibilidade e com alguma previsibilidade, tanto quanto é possível nesta área. Então foram assim 2 anos que me trouxeram muita satisfação também e mesmo aquela sensação de, epá, estavas mesmo certa quando... Pronto. Sim, então é isto. Sinto muitas vezes esta sensação de fiz mesmo bem. É isto. E como é que a Ana Guerreiro gostaria de ser recordada? Há um desejo em mim muito forte de contribuir para o mundo ao meu redor, seja de que maneira for. Quer dizer, de maneira positiva, mas sem um protocolo específico. Então eu gostava de ser lembrada como alguém que contribuiu, seja com alegria, seja com amor, seja com delicadeza, ah, o que for. Isso, eu sinto que isso é importante, mas também gostava que nem que fosse um pouquinho e que fosse só uma pessoa que eu pudesse inspirar com a minha mudança de vida, com aquilo que eu fiz, com, se calhar com a coragem, que às vezes também é medo, mas que tudo vive dentro de nós, não é? Então, talvez inspirar, eu acho que é a palavra, inspirar outra, nem que seja uma pessoa só, já está bom. É engraçado falares nisso porque é a origem deste podcast, não é? É inspirar outros que possam estar nesse processo ou escutar, não é? Os processos dos Uhum. outros e que possam se inspirar e possam tomar decisões, quem sabe, entrar em contacto contigo e Isso. saber mais. E nesse seguimento, né, de inspirar os outros, havia algo que tu farias diferente neste processo todo e que alguém que esteja a passar por esse processo pudesse se inspirar? Então, assim, de uma maneira geral, eu faria a mesma coisa. Talvez não ficasse tão sozinha no processo todo, porque houve muitos momentos em que eu guardei para mim as dificuldades, guardei para mim o que eu não estava a conseguir resolver, não pedi ajuda. E isso tinha tornado tudo muito mais leve. Então, sim, acho que isso faria diferente. Ok. E é aí que surge a escola do ser?
A Escola do Ser é um sonho que tem acompanhado este meu caminho. No início não se chamava assim, mas era o sonho de ter um espaço onde eu possa receber as pessoas e onde se possa criar comunidade, onde se possa criar um sítio de partilha, um sítio onde as pessoas se sintam bem, e foi possível concretizá-lo este ano. E o que pretendes alcançar? Então, em termos profissionais, eu só me quero sentir realizada e não tenho assim uma meta. ah, eu não sou grande coisa a definir estas metas, mas para mim o mais importante, e é assim que eu vivo a minha vida, é sentir harmonia na minha vida. Sentir que estou a viver a vida plenamente, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja comigo própria. Então é isso que eu quero sempre alcançar em todos os momentos, é sentir que estou a viver a vida realmente. E há momentos em que sinto isso e há momentos em que não sinto isso, não é? Então acho que é isso. Resumo assim. Gosto de desafios e gosto de lançar desafios aos outros, e neste podcast, o desafio é que tu respondas a uma pergunta que ainda não te foi feita e que tu gostavas que te fizessem. Vale sempre a pena arriscar. Ok? Agora nós ficamos a pensar, qual será a pergunta, não é? Isso. E no local onde nos encontramos, que foste tu que escolheste para termos esta conversa, o que é que este local e que local é representa para ti? Então, este local é a Escola do Ser e neste momento este espaço representa o, o enraizamento é quase a materialização, se calhar, do meu trabalho destes anos todos e do caminho destes anos todos. Porque a Escola do Ser não seria possível há 3 anos atrás, há 5, há 10, e este ano foi possível, e é um espaço onde eu sinto muita alegria quando venho aqui e, hum, e é um espaço que eu sinto que ele cresce por si, mas onde também quem vem pode crescer, onde o meu trabalho também pode crescer. Então, é como se as paredes fossem a materialização de tudo o que eu já fiz destes anos todos. E a escolha deste local foi para. Para que é que este local. Nós estamos a ter esta conversa Uhum. aqui na Escola do Ser, Sim. porque podia ser noutro local. Podia ser, e eu até fiquei a pensar que poderia ser na natureza, porque eu gosto muito de estar na natureza, mas na verdade este local é, tendo em conta que íamos falar da minha, não é, da minha mudança de vida, este local também é uma mudança para mim, também representa uma mudança para mim e um assumir de algo e de coragem também, porque eu também tive que ter coragem para meter nisto e uma certa dose de loucura e de confiança novamente. Confia que vai correr bem. Eu não sei como, às vezes, mas confia que vai correr bem. Então acho que fazia todo o sentido ser aqui, porque é representativo também da escolha que eu fiz na minha vida. Que muitas vezes foi, eu confio que vai correr bem, não sei é como. Boa, obrigada. Então, em jeito de remate, não é? Tenho-te agradecer novamente de receberes em tua casa, que a Escola de Ser também é a tua casa, e isso se sente quando se entra aqui. Eu tenho o privilégio de também de usufruir do espaço, e, e as pessoas que vêm também dizem que se sentem bem, sentem-se muito bem, um ambiente muito tranquilo, e obrigada. Obrigada também. Foi um bom exercício este de olhar um bocadinho para trás e relembrar estes passos. E porque nós não fazemos isto todos os dias. Então, obrigada pelo convite.